Então, eu quero entender qual é o nível da semente, qual é o DNA. Gente, o DNA está no Gênesis, né? Está lá escrito, tá escrito aqui em hebraico, para quem não percebeu, né? Eu vou ler agora em hebraico. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Gente, o que aconteceu no início? No início, Deus criou os céus e a terra. O que eu vou falar não faz sentido, não tem que entender agora tudo, só abrir a cabeça. Qual a primeira palavra que vem logo depois de criou? No início, o que Deus criou no início? A primeira coisa que Ele criou, a primeira palavra está escrita lá em vermelho, os. O que é esse os? Em hebraico, no início Deus criou os, em hebraico, pode ver? Et. Essas duas letras aqui, et. Por um acaso, a primeira letra, inclusive no hebraico a gente lê na direção certa, tá? Que é da direita para a esquerda. Lembra do nível 1? Coluna da direita representa o quê? Compartilhar, não é isso? A esquerda representa o receber. Porque no hebraico você lê da direita para a esquerda, primeiro você compartilha para poder receber. Isso está embutido na língua hebraica, ok? Então, as primeiras letras, a primeira letra, que ela está no lado direito, né, da nossa leitura, ela, por um acaso, é a primeira letra do alfabeto hebraico, é a letra Aleph. A segunda letra, que está no lado esquerdo, né, a letra Tav, por um acaso, ela também é a última letra do alfabeto hebraico. E tem um grande mestre de Kabbalah, eu estou resumindo a obra para você, tá? De novo, é um conceito um pouco profundo, mas com o tempo vai fazer sentido. Ele fala que no início Deus criou o alfabeto hebraico da primeira até a última letra, de Aleph até Taf, tudo que está no caminho. Isso é um código cabalístico muito famoso. Várias vezes que aparece essa palavra et, que significa os ou as, ou o ou a, né? Em hebraico pode ser todas essas quatro possibilidades, várias vezes está representando a injeção de luz da primeira até a última letra do alfabeto hebraico. Toda essa injeção de luz. Então, assim, peraí, gente, essa coisa é realmente muito engraçada nisso. Isto é, Deus não tinha nada para fazer, então a primeira coisa que Ele criou é o alfabeto hebraico. E justo hebraico, que não poderia ser uma coisa um pouquinho mais fácil de entender. Tá? Sei lá, inglês, espanhol, português, tinha que ser hebraico. Quantas pessoas falam hebraico no mundo? No máximo 15 milhões. Então, o que é isso? Isso é uma coisa que, pelo mais estranho que pareça, para israelense é muito mais difícil de entender. Porque, assim, essa é a minha língua nata. Eu aprendi, eu fui alfabetizado primeiramente em hebraico e depois em português. Eu falo hebraico desde que eu nasci, isso que eu escutei na minha vida. E isso é uma língua que Deus criou. O que é isso? Então, temos que entender que a língua hebraica, historicamente falando, é uma língua que ela quase que se perdeu completamente. E mais ou menos uns 100 e pouco anos atrás, tem uma pessoa que ressuscitou a língua hebraica. Isso é uma língua que quase ninguém mais falava. E o nome dele é Eliezer Ben Yehuda, quem quiser saber se o nome dele é hebraico. Ele ressuscitou a língua hebraica e fez questão de, muita força para que ela voltasse a ser usada. Agora, é uma língua bíblica, uma língua que a cultura dela pertence a 3.000, 4.000 anos atrás. Ela é uma língua que é muito diferente das outras línguas, então para que ela possa ser relevante para uma conversa e que comece a ter um dicionário, ele atualizou bastante palavras e com o tempo também várias outras palavras surgiram em outras expressões. Em outras palavras, muitas palavras do hebraico original têm um outro significado no hebraico moderno. Na geral, você entende bastante, mas tem aquelas pequenas coisinhas que fazem toda a diferença. Que se você sabe fazer a pergunta certa e ler com a entonação diferente, o hebraico bíblico original muda completamente o entendimento. E todo israelense sabe isso, mas ele também simplesmente não está acostumado com isso e é muito difícil de entender. Então, assim, agora eu quero falar uma coisa para você que é muito maluca. E eu, inclusive, procurei isso e encontrei na Wikipédia um experimento que fizeram. E eu vou falar, esse experimento é horrível, ok? Eu não concordo com ele, mas fizeram e está aí. Isso aconteceu há uns 400 anos atrás, mais ou menos. Tem uma pessoa que ele quis provar se todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e se todos nós, no final das contas, viemos, sabe, dessa origem que Adão e Eva eles trouxeram a primeira língua do mundo, que era o hebraico, de uma forma intrínseca na alma do ser humano, os seres humanos devem saber hebraico lá dentro. E se você não ensina ele qualquer outra língua, ele deve sozinho falar hebraico entre ele, né? Vai tirar o hebraico de dentro. E uma pessoa fez experimento, isso aconteceu na Europa. Ele abriu um orfanato de bebês que foram abandonados logo cedo por N questões, se os pais não conseguiam tomar conta. Infelizmente, na época, muitas mães morriam no parto e pais não sabiam como lidar com isso. E esse orfanato tomava conta das crianças, dava tudo o que eles precisavam. E a única coisa que acontecia lá, que ninguém falava uma palavra perto das crianças. Não tinha nenhuma influência de língua, de idioma.
E acredito ou não, as crianças, quando elas começaram a chegar na idade de falar, elas começaram a falar entre elas um certo hebraico. Era tipo 80% hebraico. Louco. Todos nós, dentro da nossa alma, temos uma conexão com essa energia hebraica. E eu vou falar para você como você vai usar essas letras hebraicas na aula de hoje, mesmo se você não falar uma palavra, mesmo se você nunca vai querer aprender a estudar hebraico, porque é uma língua semítica é difícil de aprender. O que a gente faz com essas questões do hebraico? Primeiramente, eu vou falar uma coisa para você. Sabe como fala letra em hebraico? Como se fala letra em hebraico? Em hebraico, letra se fala ot. O-T. Ot. Eu sou israelense, eu sei que letra se fala ot, eu sempre sabia disso. E aí, quando eu comecei a estudar Kabbalah, me falaram, mas sabe que ot significa outras coisas? Significa letra, mas outras coisas também. Falei, como assim? Ot também significa pulso de energia. É verdade. Eu nunca parei para perceber isso. Não só isso. Ot também significa maravilhas, sabe? Tem maravilhas, milagres, maravilhas. Maravilha. Mais do que isso. Como se fala hebraico em hebraico? Como se fala hebraico em hebraico? Hebraico em hebraico você fala ivrit. Tá? E de propósito não está escrito aqui porque eu acho que não te complicar. Ivrit. E eu nunca parei para perceber que a palavra ivrit, a origem dela, a raiz da palavra, vem de lehavir, que é transmitir, e la'avor, que é transcender. Então, qual é o produto hebraico? É lehavir, transmitir as letras, os pulsos de energia, para que nós possamos transcender na nossa consciência para uma outra realidade. Poderoso. Então, como isso funciona? Vamos lá. Vamos ver aqui um exemplozinho aqui no nosso slide. Conhece esse instrumento musical triângulo, né? Tem um instrumento musical triângulo. Já fez esse experimento, pega dois triângulos, né? Aquele triângulo musical, coloca eles na frente um do outro paralelamente, segura eles por cima, pega o bastãozinho e bate num triângulo e começa a vibrar. O que acontece com o outro? Entra em ressonância. Mágica! Isso é bruxaria! Você bateu em um e o outro vibra. Como isso é possível? A gente sabe que hoje em dia, né, que quando tem formatos idênticos, um fica na frente do outro, um vibra, o outro vibra também. Hoje em dia a gente entende essa questão que tem uma sincronicidade de vibração. Aliás, o seu cérebro manda ondas cerebrais. Existem comprovantes científicos sólidos disso. Aliás, todos os órgãos do corpo mandam ondas. O cérebro, o fígado, o coração. Deixa eu pergunta, sabe que órgão emana as ondas mais fortes e mais densas? Que vão mais longe? O coração. E o coração representa o quê? A Kabbalah fala o desejo humano. E a cabeça, inclusive, é o segundo. E, inclusive, as ondas, para você ter uma ideia, o raio das ondas cerebrais é mais ou menos 1 metro a 1,5 metros. Isto é, quando você está numa distância de 3 metros de alguém, as suas ondas cerebrais já estão tocando uma outra. É menos de 1 metro, é menos de 3 metros, entendeu? Né? Tem esse 1,5 metros de cada, começa da intersecção. Então, assim, você vai no metrô, Deus me livre o que está acontecendo lá dentro. Nós estamos interferindo um com o outro. E realmente por isso a gente fala, quando temos eventos presenciais ao vivo, quem puder vir, vale a pena. Imagina quantos cérebros juntos vibrando, pensando juntos em vamos aprender, vamos evoluir. Isso cria uma sinergia. O que é sinergia? É que é quando 1 mais 1 é igual a mais do que 2. Como eu faço, então, para interagir com as letras hebraicas? É o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Eu ouvi falar, olha aqui, ver uma foto linda, maravilhosa. Eu ouvi falar que os olhos são o quê? Os olhos são a janela da alma, não é isso? Os olhos são a janela da alma. Que frase linda, que bacana. Isso é verdade? Isso é verdade? Olha, deixa eu falar assim. Se você for perguntar para a pessoa mais cínica e cética do mundo, fala para ele, olha, meu amigo, olha no olho do fulano. O que você vê? O que ele vai te falar? Eu vejo branco, preto e um pouco de azul. O que ele vai falar para você? Eu vejo que ele está cansado, eu vejo que está triste, que está emocionado, está feliz. Ele vai ver, eu estou vendo o que ele transmite. Ele está vendo branco com preto no meio e um pouco de cor. Mas a gente sempre dá a interpretação. A gente transmite a nossa alma. Mas isso eu não comprovante que ele é bastante sólido. Eu vou te dar um outro. Vamos fazer um exercício agora. Quero que nos próximos... Isso é importante você fazer. Se você está sentado perto de alguém, faça com a pessoa agora. E se não, faça isso com alguém. É estranho, mas é o seguinte. Eu falo isso em aula, gente. Olhe no olho da pessoa, no olho dele, sem falar por 30 segundos.
Só olha no olho, olha no olho um do outro, 30 segundos, vamos lá, 1, 2, 3 e olha no meu olho. Se quiser dar uma pausa, de repente isso funciona. Você fica olhando no olho da pessoa, só olha no olho. Você não fala nada. Fica olhando. Faça esse exercício. O que acontece depois de 30 segundos? É constrangedor. Eu falo para as pessoas, fico fazendo contagem, 3, 2, 1, para. A pessoa fica tipo, começa a falar um com o outro, dá aquela... É estranho, né? Parece que alguém está cutucando tua alma, é estranho, é constrangedor. O que está acontecendo lá? Olha, para ter um contraste, se eu pedisse, depois falo para as pessoas, gente, agora eu quero que você olhe para o cotovelo do outro 30 segundos. É estranho, mas pode ser 10 minutos, não acontece nada. Olhar no olho acontece uma coisa. Uma transmissão de energia. De fato, a nossa alma comunica, ela transmite e recebe energia direto da alma através dos olhos, ok? Então, contato visual com coisas transmite energia direto para a nossa alma. E por isso se fala, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É verdade. Porque realmente, inclusive até nosso cérebro, isso é um pouco de PNL. O cérebro entende a vida em imagens. Por isso, inclusive, marketing e tal, eles tratam muito da comunicação visual. Você pode escrever uma palavra ou colocar um símbolo. Posso escrever paz. Posso colocar o símbolo daquela rodinha da Mercedes, né, com... Então não conhece? É diferente. Isso cria um impacto maior. Posso escrever a palavra nazista ou colocar, né, aquela cruz suástica. Diferente, a imagem cria um impacto maior na gente. Então, como podemos usar essa ideia de forma proativa? É o seguinte, fala Kabbalah, da mesma forma que nossos olhos são as janelas da alma, e da mesma forma que quando nós temos formatos parecidos, os triângulos, um vibra, o outro entra em sintonia, ele entra em ressonância, assim nós podemos ver, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide, código de barras. Como funciona o código de barras? Tem um olho eletrônico, né, aquele infravermelho, ele passa, se a pessoa do caixa passa em cima do código de barras, ele faz um scanning, ele escaneia aquilo, faz um bip e de repente o computador vai lá para você o nome do produto, quanto que ele custa, dependendo do caso, se ela tem desconto, pode até fazer um cálculo de tirar do estoque, que tem agora -1. Agora, o que acontece se você mexe com uma barrinha? Só uma barrinha, nada sério. Você foi lá comprar seu CD predileto do Guilherme Arantes e na hora de passar, erraram na barrinha, de repente parece, sei lá, Javanos, uma outra coisa. Completamente outra coisa. Então a Kabbalah fala da mesma forma, assim, o olho eletrônico, sabe o que ele está fazendo? Não. Ele está escaneando. Ele transmite a informação para um computador. E o computador tem uma alma, ele tem um software. E os três juntos fazem essa mágica funcionar, que faz sentido. Assim fala Kabbalah, nossos olhos físicos talvez não conseguem entender o que estão vendo, mas transmite para o cérebro que interage com a nossa alma, e a alma recebe essa energia. E aqui vem uma coisa interessante.